O que quebrou? Não sei o que houve. Olá, bom dia para você que passa a acompanhar a TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde mais uma vez nós estamos falando ao vivo, e daqui a pouco terá início a 11ª sessão extraordinária aqui nesta Casa de Leis. Antes da sessão extraordinária começar, eu converso agora com o presidente desta Casa de Leis, o presidente Wagner Moura. São 5 projetos de lei, 5 projetos importantes para finalizar o ano, né, presidente? Bom dia ao senhor. Com certeza, projetos importantes, projetos de grande relevância, como é o caso do Estatuto do Idoso, segunda discussão, que foi votado, as verbas das escolas de samba, e a questão também do auxílio moradia, dos incêndios, e agora o mais polêmico, que é a questão do IPTU. O IPTU que vai ter o reajuste, né, só para o comércio e para a residência só da inflação, e para a indústria seria um aumento de 20%, porque em tese, no primeiro que foi mandado para a Câmara, seria 30%, mas houve um acordo entre os dirigentes do Polo Industrial e a prefeita, e agora nós estamos reduzindo para 20%, então foi mandada a emenda supressiva por parte do Executivo, isso que atrasou todo o processo. E tem que votar esse ano, né, presidente? Se não votar esse ano, se não passar aqui esse ano, não é possível ter aumento ano que vem. Agora, presidente, dia 1º de... Que é matéria tributária, né? A tributária tem que ser aprovada um ano antes. Agora, dia 1º de janeiro, completa um ano da sua gestão. Rapidamente, qual é o balanço que o senhor fez? Tem muito trabalho, muitos problemas, muitas coisas boas, enfim. Gestão difícil, mas a gestão que nós estamos hoje, devolvemos 9 bilhões para o Poder Executivo, até em função de tudo que aconteceu na cidade, né? Mas o ano que vem é um ano que eu pretendo, que é o meu último ano de mandato, fazer algumas reformas aqui na Casa de Leis que a gente precisa e, de certa forma, atender os anseios dos vereadores e dar uma condição de trabalho aos vereadores dessa casa. Agora, o que é que o morador da cidade pode esperar para 2014? Um ano melhor, eu acho que esse ano 2013 foi um ano muito sacrificado em virtude do que ocorreu justamente com as enchentes da cidade, que ocorreu na cidade, que o Cubatão foi mais tumultuado. Mas acredito que o ano que vem vai ser um ano melhor, né? E é o que eu desejo para toda a população de Cubatão. E com relação ao desassoreamento, este é um trabalho constante que vocês estão vendo isso de perto, né? Continua, isso é meio demorado, nós estamos lá agora, fizemos uma visita recentemente lá ao secretário Giboni, lá, secretário de Recursos Hídricos, e de certa forma o que nós estamos aguardando é justamente o projeto, né, do DAE, que teve um recurso liberado para fazer o projeto DAE e dar formalmente uma condição da gente pegar recurso federal ou estadual para fazer o desassoreamento dos rios. Perfeito. Agora, presidente, nós não vamos nos ver mais, não iremos mais conversar aqui nesta televisão antes de 2014. Dá para o senhor deixar o recado? Eu queria desejar um feliz ano novo para todos os funcionários da casa, todos os servidores públicos, toda a população de Cubatão, a todos que ajudam a crescer a cidade de Cubatão. Felicidades, que nós tenhamos um 2014 muito melhor. Muito obrigado. Boa sessão. Obrigado. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Wagner Moura, conversando conosco aqui antes do início da 11ª sessão extraordinária aqui nesta Casa de Leis. Como ele mesmo disse, nós conversamos com ele, são 5 os projetos de lei que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores daqui a pouco aqui no plenário. E se você não tem a oportunidade de aqui comparecer, pode nos acompanhar sintonizando o canal 95 da NET ou então acessando a internet pelo site câmaracubatão.sp.gov.br ou então pela radiovirtual.com.br. A sessão começa daqui a pouco e nós iremos transmitir ao vivo. Até já!
Havendo-me legal em nome de Deus da lei, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo 1518-2013, projeto de lei 78-2013, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Institui o Fundo Municipal do Idoso de Cubatão e dá outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui agradecer aos demais vereadores que aprovaram as emendas apresentadas anteriormente por mim, as quais, sem sombra de dúvidas, só irá beneficiar e aprimorar este projeto de lei quando se fala do idoso, né, do vereador Ivan? A gente não pode deixar de lembrar sempre a contribuição que cada um representou e representa para o nosso país, em especial para a nossa cidade, em especial para as suas famílias, e a importância dessas emendas referente a esse fundo municipal, ao qual deve, merece e tem que ter fiscalização do Poder Legislativo, e as emendas nada mais foi do que um aprimoramento e a inclusão do Poder Legislativo de estar atento e fiscalizando. Por isso, fica aqui o meu agradecimento neste primeiro momento e torcer para que, de fato, este fundo, quando a gente fala em fundo de quaisquer que seja a entidade, a gente fica sempre com as duas antenas ligadas. Por isso, fica aqui o registro e tenho certeza que esse poder vai estar fazendo seu papel. Continue a discussão com a palavra do Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, já quero, em segunda discussão, antecipar o meu voto favorável a este projeto. Mais uma vez, parabenizar ao vereador Doda também pelas emendas colocadas e por todos os nobres pares que tiveram a oportunidade de votar neste projeto em primeira discussão, projeto este que é entendimento desta casa, que é de suma importância, mais uma ferramenta para que se fortaleça o trabalho e a preocupação com o idoso na nossa cidade. Sabemos que existem trabalhos no município referentes ao idoso, à terceira idade, mas que também temos a plena convicção de que precisa ser aprimorado e melhorado a cada dia mais. Tamanha é a importância e o respeito com esses que trabalharam a vida toda, ora criaram seus filhos, seus familiares, netos, e hoje estão simplesmente querendo um espaço para poder dar continuidade e uma vida saudável enquanto estão aqui conosco. Mas eu também aproveitaria o ensejo para mais uma vez também parabenizar a todos os assistentes sociais, aos setores que têm feito um trabalho relativamente com o idoso. Lembrar mais uma vez da Erenita, que lá no CRAS a gente teve a oportunidade de participar e ver a maneira que é tratado o idoso da Ilha Caraguatá. Os que participam do projeto, a preocupação dela em dar mais alegria à vida de muitos, que aqui, como falei, pelos dissabores da vida, com certeza tenham tido sofrimento, mas que hoje estão com vontade de viver. Então eu entendo que este projeto é mais uma ferramenta de apoio a esses que deram a vida por nós que aqui estamos, ora cuidando dos filhos, ora cuidando dos netos. Então, parabéns e parabéns a esta casa por votar favoravelmente e aprovar em segunda discussão. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Aguinaldo Araújo.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, todos que nos acompanham nesta manhã, nessa sessão extraordinária, quero aqui, em segunda discussão, votar favorável a esse projeto, dizer que é muito importante quando se trata da instituição idoso. Quando nós falamos do idoso, falamos da família, e a família vem do idoso, até porque o idoso foi que fez vir a família. E aí esse vereador vem a essa tribuna, e espero que esse fundo criado em prol do idoso realmente faça valer aquilo que nós, vereadores, pedimos para que seja feito em prol do idoso. Ou seja, esse vereador fez um projeto em comemoração ao Dia do Idoso, e o que mais mexe comigo e me chama a atenção quando eu falo do idoso, quando nós recebemos, na gestão passada, por várias vezes, várias reclamações, reivindicações, denúncias, essa é a palavra que eu queria chegar, denúncias quanto ao maltrato dos idosos na nossa cidade. Aí esse vereador fez um requerimento criando na cidade o Disque Idoso. E aí nós encontramos uma tremenda dificuldade para conseguir criarmos na cidade o Disque Idoso. Tem idoso apanhando, tem idoso sofrendo. Então, que não fique figurativo esse fundo do idoso no sentido da atuação. Me refiro, porque coloquei debaixo do braço esse requerimento, fomos ao órgão competente e sempre não podia, porque não tinha um telefone. Difícil conseguir um telefone para que nós deixássemos à disposição do Disque Idoso. Vou brigar, vou falar, vou lutar, enquanto Deus permitir que eu esteja nessa Casa de Leis em prol do idoso. Quando abre a discussão do idoso, eu lembro do Disque Idoso, porque o Disque Idoso veio através de denúncias de idosos que, infelizmente, apanham dos próprios familiares. Então, senhoras e senhores, chamo a atenção, aproveitando a oportunidade quando se discute a questão do idoso, para que nós criemos, sim, o fundo, mas que esse fundo, por favor, ou pelo amor de Deus, se necessário for, se é para pedir pelo amor de Deus, a gente vai pedir pelo amor de Deus, começar já sim, para que se crie o Disque Idoso na nossa cidade. E aí nós vamos fazer uma enquete, um levantamento do que está acontecendo de verdade nos bastidores, na calada da noite, com os nossos idosos. É isso que precisa. Não é o bailinho da noite, não é isso, não é aquilo só que serve os nossos idosos da nossa cidade. Defendo essa questão porque tenho acompanhado a fundo. E, infelizmente, coloquei o requerimento debaixo do braço numa pastinha. Não vou citar nomes aqui dos setores e nem de funcionários que andaram junto comigo e falaram, infelizmente, nós não temos um telefone para criarmos o Disque Idoso. Portanto, de momento é só votando favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Volto a falar a qualquer momento. Continua em discussão. Em votação. Palavra, vereador Dória. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já quero aqui antecipar meu voto e retificar e ratificar tudo dito anteriormente referente ao projeto de lei do Fundo do Idoso, das minhas preocupações e a felicidade com a aprovação das emendas, as quais só vem aprimorar e dar condição para que este poder exerça o seu papel fiscalizador. Mas eu não poderia também deixar de registrar a minha fala referente ao projeto de lei, o qual, 86/2013, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei Complementar 10 de 23 de dezembro de 2003, que é do IPTU. O que me causa estranheza, senhor presidente, é que, primeiro, para que todo e qualquer projeto de lei seja incluso na pauta, primeiro, ele tem que estar concluso. Se faltar uma assinatura de um membro desta casa, ele não pode ser pautado. Segundo, parecer em conjunto
segundo nossos regimentos desta casa, tem que ter anuência dos presidentes das comissões. Se não tiver anuência, não pode. E pelo que se sabe, não teve. Segundo alguns vereadores aí que fazem parte de comissões importantes, como Justiça e Redação, não teve. Então me preocupa muito a pautação de um projeto que, de qualquer forma, eu iria adentrar na Justiça. Eu tive acesso aqui à assessoria, está sendo pautado isto aqui, ó. Uma cópia, a convocação, não tem assinatura dos membros, está aqui, ó, só o parecer do jurídico da casa, e a assinatura dos membros está em branco. Ou seja, não está assinado. Como é que se pauta um projeto da natureza do IPTU, como está sendo desta forma? Eu gostaria de entender isto. Mas, de qualquer forma, aqui, ó, sem assinatura. De qualquer forma, eu iria adentrar na Justiça. Não precisou, porque eu apresentei 2 emendas, e esse projeto saiu de pauta. Mas me preocupa o regimento interno desta casa e as leis orgânicas que tem que ser respeitado. Ou seja, qualquer projeto de lei, ainda que singelo, simplista, como queiram colocar, tem que ter assinatura de todas as comissões, está concluso, e isto me preocupa. Não sei o que aconteceu, gostaria de entender. Fica aqui o meu protesto e, de qualquer forma, vai sair de pauta, ou seja, não vai ser aprovado este ano, porque foi apresentado 2 emendas por mim e 3 pelo vereador Ademário. Não tem tempo hábil, porque amanhã é sábado, depois vem domingo, depois vem segunda, 30, terça, 31, quarta, dia 1º. Volto a falar, senhor presidente. Continua em votação, Capitão Dodinho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Justificar a ausência do vereador César. Ausência justificada, viu? Senhor presidente, senhores vereadores, também vou falar da questão do projeto do IPTU. Primeiro ponto, o projeto jamais poderia ter sido pautado para votação no dia de hoje. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, primeira comissão onde passa o projeto, primeiro apresentei dúvidas acerca do que dispõe o artigo 48 do Regimento Interno. A dúvida não foi respondida e o projeto tramitou para assinatura dos demais vereadores. Posterior a isso, chegando ao vereador Ademário, ele me encaminhou o processo de volta percebendo que não tinha resposta. Não houve concordância, como dispõe o artigo 49 do Regimento Interno, para que se dê parecer em conjunto. Não existe assinatura do presidente da Comissão de Justiça e Redação e nem a concordância. Então jamais poderia ter sido pautado esse projeto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes dessa discussão para vir ser pautado o projeto, chegamos a apresentar uma proposta à administração, já que juntamente com o vereador Ademário entramos na Justiça questionando o calote da Prefeitura em relação ao não pagamento das bolsas de estudos de 2012. Da mesma forma, nós ficamos sem bolsa de estudo 8 anos. Em 2007, entramos na Justiça, o vereador Dinho e a vereadora na época, Márcia Rosa. Entraram na Justiça e bloquearam a votação do orçamento. Cancelamos. E naquela época falamos, só vamos votar o orçamento se voltarem as bolsas de estudos. E aí o que aconteceu? O governo anterior reabriu as bolsas de estudos em 2007. Da mesma forma esse ano, já que o ano passado, com a aprovação do IPTU do ano passado, nós tivemos cerca de 90 milhões de reais a mais entre IPTU e ISS. No entanto, o que aconteceu? Nem inscrição para as bolsas de estudos no ano de 2013 nós tivemos. Como dá para confiar no governo? Não dá para confiar. Não dá. E aí, cerca de 15 milhões de reais por conta do orgulho da administração, porque não quis colocar lá que vai pagar as bolsas de estudos, que são devidas. São devidas, é só conversar com os estudantes. Gente que parou de estudar. Gente que fez empréstimo. Gente que agora está pelo FIES, por causa do calote da administração. E aí quer passar o IPTU sem que tenha uma contrapartida para as pessoas.
como foi feito do ano passado. Meu tempo termina, mas eu vou voltar a falar, presidente. Continue em votação, com a palavra, vereador Demário. Senhor presidente, nobres pares, não poderia deixar também de pautar e deixar aqui o meu entendimento sobre o tema. As comissões desta casa foram criadas não por mim e nem por nenhum de nós. É a lei maior, a carta maior que diz: as comissões permanentes fazem um controle de legalidade. Antes do projeto ir para o mundo, as comissões têm essa prerrogativa, vereador Dion. E eu fiquei assustado como a capacidade desse controle de legalidade ser atropelado aqui nessa Casa de Leis. E nós já falávamos isso muito antes. Este era o nosso receio lá atrás, quando nós colocávamos em xeque executivo do PT, presidente da Casa do PT, aí fica essa lambança, né? Recebo um projeto sem autorização do presidente da comissão para que se tenha um parecer conjunto, regimentalmente o presidente teria que concordar. Chega às minhas mãos como membro da comissão de obras, sem assinatura do presidente, com parecer conjunto, hein? Sem autorização. É uma aberração, vereador Doda. Isso é o interesse, né? O interesse do PT em arrecadar chega a ser assim uma coisa assustadora, né? Atropela, inclusive, as questões da legalidade. Dizer que, coincidentemente, a cidade de São Paulo, administrada pelo Fernando Haddad do PT, tentou emplacar essa mesma pegadinha, né? De tirar dinheiro à força do bolso do contribuinte. O PSDB entrou na justiça lá e teve êxito. Dizer que se eles tentarem, né? Porque eu já não duvido mais nada, né? Vai ter que recorrer ao judiciário, porque administrativamente aqui me parece que esta casa perdeu o controle. Mas ainda bem que nós temos o judiciário para recorrermos, obviamente, nos casos em que desrespeitarem as leis. O PSDB, assim como fez em São Paulo, vai fazer aqui também. Se insistirem em aprovarem um projeto dessa magnitude, vereador Doda, o PSDB vai entrar na justiça também. O tempo é curto, mas vou iniciar aqui apenas externar um pouco do nosso sentimento de injustiça. A mensagem explicativa diz que houve uma perda de arrecadação do ICMS, não contextualiza, né? O Executivo deveria explicar também, ao invés de só lamentar perda do ICMS, dizer que teve ganho do IPTU na arrecadação do IPTU, dizer que teve ganho na arrecadação do ISS, e quer convencer sem explicação, sem contextualizar a arrecadação. Fica muito difícil, né, acreditar na seriedade deste governo. Mas temos muito o que falar, o tempo está acabando, volto a falar. Continua em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado, segundo discussão e redação final, o presente projeto de lei. Próximo da pauta é o processo 1619-2013, projeto de lei 81-2013, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Institui o dia 20 de novembro como feriado municipal, inclui esta data no calendário de comemorações oficiais do município de Cubatão e dá outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável com louvor e registrar mais uma vez o que eu havia dito na sessão anterior. No ano de 2009, fui procurado para apresentar este projeto de lei que institui o dia 20 de novembro como feriado municipal. Projeto de lei este que, na luta pela igualdade,
algumas pessoas acreditavam até na aprovação e na promulgação pelo Executivo. O Legislativo fez seu papel em 2009. Foi votado por unanimidade pelos 11 vereadores daquela legislatura. Inclusive, aqui hoje encontram-se 2, eu e o Dinho, porque o vereador Aguinaldo veio posterior, mas foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a administração municipal, por entender que o projeto não deveria continuar, ou seja, o dia 20 de novembro não poderia ser feriado, vetou, encaminhou de volta, como a prefeita tinha maioria, mudaram de ideia e rejeitaram o projeto, ou seja, mantiveram o veto. E hoje está aqui, ó, projeto de lei complementando 2 artigos apresentados por mim. Mas a prefeita nem assim se curvou. Em momento algum, na sua mensagem explicativa, citou que esse projeto de lei foi aprovado aqui e vetado por ela. Mas eu volto a dizer, voto com louvor, porque nós temos que pensar nas pessoas, pensar na igualdade. E é pensando na igualdade, pensando nesta ditadura que não existe mais, pensando nessa algumas atitudes de algumas pessoas com a cor negra, que não é o nosso caso aqui. Eu vou ler um texto de novo, como eu li na sessão anterior do Zumbi. Guerrilheiro negro brasileiro, nascido em um dos mocambos do quilombo de Palmares. O líder mais famoso desse famoso quilombo e cuja vida tornou-se em volta de mitos e discussões, descendente dos guerrilheiros em Bangalas ou Jagas, de Angola, com poucos dias de vida, foi aprisionado pela expedição de Braz da Rocha Cardoso e dado ao padre Antônio Melo em Porto Calvo, batizando como Francisco, cresceu demonstrando uma inteligência privilegiada. E, favorecido pela admiração do padre, aos 10 anos já sabia português e latim, e aos 12 era coroinha. Aos 15 anos, fugiu da casa do padre para voltar a Palmares, onde adotou o nome de Zumbi e passou a trabalhar na liderança dos quilombeiros. Participou da batalha em que a expedição de Jacome Bezerra foi derrotada. 3 anos depois, em um combate contra as tropas de Manuel Lopes Galvão, foi ferido com um tiro na perna. Revoltado com a assinatura de um acordo de paz, rompeu com Ganza Zumba e foi aclamado grande chefe pelos revoltosos que não aceitaram o acordo. Atacado pelas tropas lideradas por Domingos Jorge Velho, foi baleado, mas conseguiu fugir especularmente. Um ano após, reapareceu e com cerca de 2.000 palmarinos voltou a atacar o povoado de Pernambuco, especialmente para conseguir armas e munições. No entanto, em um dos ataques, um de seus grupos foi derrotado e o seu comandante, Antônio Soares, foi preso, após ser torturado pelo bandeirante e mercenário paulista André Furtado de Mendonça. Este lhe ofereceu a liberdade em troca da revelação do esconderijo de Zumbi. E em 20 de novembro daquele ano, Soares levou Mendonça até o esconderijo, na Serra de Dois Irmãos. Conta-se que, ao ver Soares, o grande chefe dos revoltosos foi abraçá-lo, mas foi recebido com uma punhalada no estômago. Os paulistas atacaram e os rebeldes presentes foram mortos. Seu corpo foi perfurado por balas e punhaladas. Foi levado ao Porto Calvo, onde sua cabeça foi decepada e enviada para Recife, que, por ordem do governador, foi espetada em um poste para exposição pública até sua total decomposição. O dia 20 de novembro tornou-se o Dia da Consciência Negra. É com esse texto que eu voto com louvor e não me interessa se está voltando agora pelo Executivo. O que me interessa é que a igualdade tem que ser respeitada. Quem não lembra do Nelson Mandela e de tantos outros que fizeram parte da nossa história? Antecipe meu voto, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra do Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, quero já antecipar mais uma vez o meu voto favorável a esta propositura e parabenizar o ganho que o movimento teve, todo o trabalho do Júlio, todo o trabalho da coordenadoria,
enfim, de todos aqueles que defendem e lutam pela igualdade, pela não postura do racismo. E eu entendo que a cidade de Cubatão merecia ter este dia decretado. São 1000 e poucas cidades aí já com o feriado decretado. E Cubatão, fico feliz em poder também participar através do voto. Como o nobre vereador Doda citou na tribuna desta casa, eu, umas 2 ou 3 sessões, apresentei, através de uma indicação, mandando a minuta do projeto, para que a prefeita pudesse enviar a esta casa, mas com o único objetivo, que é de valorizar e reconhecer a luta desses aguerridos militantes pelo não racismo. E eu só tenho que agradecer a esta Casa de Leis, aos nobres pares, mais uma vez lembrar do vereador Fábio Moura, pelo brilhante requerimento que Vossa Excelência apresentou, e nesta casa tivemos um ato solene, e muito honrou e abrilhantou esse espaço ao qual estamos aqui agora, porque quem esteve aqui naquela noite pôde presenciar a riqueza da cultura aqui apresentada, ora pelo Eládio na sua apresentação, ora pelo grupo Gangazumba, ora por todos, como aqui falei, o imenso prazer da bancada do PDT de ter indicado a nossa amiga Sueli, a professora Sueli, como uma personalidade, como aqui tinha falado do meu amigo Júlio, como tinha falado também de todos os guerreiros que lutaram para que isso acontecesse. E aqui, graças a Deus, teve-se um entendimento de todos nós vereadores, e hoje, com muita honra, com muita alegria e com louvor, estamos aqui aprovando em segunda discussão. E isso para nós, e para quem milita na causa, para quem sofre, para quem vive brigando, discutindo, tentando mostrar que todos somos iguais, isso é muito importante, porque é uma valorização. Então eu parabenizo aos meus pares nesta casa, a todos os vereadores que votaram em primeira e votarão em segunda discussão, e assim vamos referendar este brilhante projeto de lei, aonde vai instituir nessa cidade o feriado do Dia da Consciência Negra. Parabéns a todos, parabéns ao Júlio e a todos os militantes. Meu voto é favorável, presidente. Continue a discussão, com a palavra do Aguinaldo Araújo. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, voltando a essa tribuna, para votar favorável e com louvor a esse projeto, quanto à questão da consciência negra, esse feriado, que nós teremos no dia 20 de novembro de cada ano. Mas eu venho à tribuna também, ainda dentro do assunto, para enaltecer a maneira que o PDT, a bancada do PDT, aliás, a maior bancada dessa Câmara de hoje na cidade, que é a bancada do PDT, que tem 3 vereadores atuantes e que trabalham, e que estão atuando. Eu quero aqui mostrar a democracia do partido, quando nós pensamos em indicar uma pessoa. Está ali a professora, muito bem indicada pelo nosso nobre e competente vereador Ivan Delbrando, quando nós, democraticamente, pensamos como faríamos. Não pode ser 3 pessoas, tem que ser uma. Então, chegamos a um consenso e aí entregamos na mão do vereador Ivan essa incumbência de escolher uma pessoa com tamanha competência. Parabéns, professora, muito bem homenageada, valorizou, e assim mostra a força, e se me permite essa expressão, a força do negro na nossa cidade, da força do negro no nosso Brasil. Não poderia deixar de vir a essa tribuna parabenizar o vereador Ivan pela belíssima escolha, quando o PDT aqui, muito bem representado através da sua
maior bancada hoje na cidade de Cubatão, e é com muito orgulho que nós falamos isso, porque sabemos da dificuldade que nós tivemos na reeleição, principalmente este vereador que vos fala, quando partiu para uma reeleição, quando apenas no mandato teve 2 anos e meio, durante esses 2 anos e meio, uma luta, uma batalha, para chegarmos e permanecermos na casa. Graças a Deus, Deus me concedeu e tem me concedido a bênção de permanecer na casa. Então, vereador Ivan, parabéns pela belíssima escolha, e que dia 20 de novembro nós possamos estar juntos comemorando esse Dia do Negro na cidade de Cubatão, democraticamente. Muito obrigado, presidente, de um momento é só. Continua em discussão, em votação. Com a palavra o vereador Ademário e depois o vereador Dora. Senhor presidente, nobres pares, como disse anteriormente, meu tempo estava se esgotando, eu voltaria a pautar a minha fala nesse projeto que está pautado para hoje, que é o aumento do IPTU, consequentemente, fruto da alteração da planta genérica. Mas eu quero fazer relatos, porque será tirado de pauta, fruto das emendas que eu e o vereador Doda apresentamos, mas o sensacionalismo que provavelmente o PT vai criar em cima disso. Em qualquer lugar do mundo, a Europa passou recentemente por isso, né, com os empréstimos internacionais. Quando se há uma crise financeira, o primeiro ponto, reforma administrativa, né, enxuga a máquina, os excessos, extingue-se secretarias, corta gastos, secretarias inoperantes, secretarias que não tem projeto, que não tem programa. O mundo inteiro age assim. Cubatão é uma mutação administrativa, né? Vem-se um projeto para tirar dinheiro do bolso dos contribuintes, com a alegação de que houve perda de arrecadação do ICMS, mas não contextualiza e também não diz que houve ganho no IPTU e no ISS, mediante a crise que deveria se enxugar com a reforma administrativa. Pasme, senhores e senhoras, vem um projeto que está tramitando nesta casa para serem criados 90 cargos de livre provimento sem concurso público, com salários que variam, né, de 3, 4 até 10 mil reais. Aumento da chefe do executivo e, consequentemente, aumento para todos os secretários. Como se pode um administrador não ter a sensibilidade e também ser contraditório? Quer fechar o cerco, tirar mais do bolso dos contribuintes, com a alegação de que a cidade passa por um momento crítico no que diz respeito à arrecadação financeira, que não é realidade, e há um contrassenso mandando uma reforma administrativa para se criar 90 cargos. Esta é a forma que esse governo administra a nossa cidade. O parlamento tem a responsabilidade, porque é um poder independente, e todas as leis que entram no mundo jurídico passam por aqui. E eu confio na serenidade e na sobriedade desse parlamento, porque não há uma explicação adequada para que você altere a planta genérica, criando um aumento aproximadamente de 20%, onde, na verdade, não se faz a lição de casa. E não venha me dizer que os estudantes serão prejudicados, porque, na verdade, vereador Dinho, os estudantes nunca foi pautado como, por parte dessa administração, com respeito e seriedade. Porque nós tivemos aqui provado, através das nossas emendas, criando rubricas, por exemplo, para poder... Volta a falar. Continua a votação com a palavra do Dada. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e deixar registrado mais uma vez, no vereador Ademário, 2 pontos. Primeiro ponto, que eu costumo dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro ponto é o seguinte: o regimento interno desta casa e a lei orgânica tem que ser respeitada. Projeto nenhum, ainda que singelo, ainda que criando um nome de rua, ainda que criando quaisquer que seja a singeleza do projeto, tem que passar pelas comissões. Para que se apresente em conjunto, tem que ter anuência de todas as comissões. Isto é um absurdo, é uma aberração. Primeiro ponto.
Segundo ponto, eu já peço aqui aos nobres pares que faça como eu. Traga isso aqui são mais de 20 emendas para o projeto da farra do boi, que é a criação de cargos. O projeto da farra do boi está aqui, ó. A hora que vier a farra do boi, está aqui as emendas. Foi com essas emendas, porque é lido em plenário aqui os projetos, é de imediato, pega vereador de surpresa, se não estiver assim, ó, preparado com as emendas. Se nós não estivéssemos com as emendas aqui hoje, este PTU ia ser aprovado. Este PTU ia ser passado aqui, igual um trator. Mas não passou porque nós estamos atentos ao regimento, estamos atentos às formas que as coisas estão acontecendo. Eu venho dizendo desde o início do ano, PT lá, PTK, PTK, PT lá, é assim, passa boi, passa boiada. Vem tudo e as coisas correm igual um trator aqui. E se os fiscalizadores que somos nós, se nós não estivermos atentos com isto aqui, ó, mais de 20 emendas, gravem, contra a farra do boi que vai ser apresentada a hora que vier. Então não podemos ficar quieto, nosso vereador Demário. Não podemos compactuar com isto. Exemplo disto foi a corregedoria do Conselho Tutelar. Se eu não tivesse apresentado uma emenda às pressas aqui, escrita e depois refeito, não teria sido rejeitada, teria passado. Por que eu estou falando isto? Porque quantas e quantas vezes ali daqui às pressas, nós íamos a Brasília. Tínhamos o voo marcado para as 9, mais de 6 horas da noite para apresentar daqui, ó, um requerimento correndo para um projeto de lei que seja pautado na pressa, na agonia. Corri para apresentar uma emenda. É assim que está acontecendo e nunca vi isto, hein? Estou em 3 mandatos. 3 mandatos, olha. 1, 2, 3 e marquem aí. Nunca vi isto acontecer nesta casa. Mas é o que eu digo. PT lá, PTK, PTK, PT lá é assim. Então eu avoco os demais companheiros desta casa para que tragam suas emendas sempre. Continue votação com a palavra vereador Fábio Moura. Senhor presidente, nobres pares, quero desde já declarar o meu voto favorável ao presente projeto de lei. Não poderia ser diferente, né? Segunda discussão. Não vou falar hoje aquilo que, né, já teria dito semana passada, para não se tornar repetitivo, mas destacando, como bem colocou o vereador Severino Tarcísio da Silva, as figuras de Zumbi dos Palmares, que tão bem e nobremente, dignamente representou a figura no negro no Brasil, como também a figura daquele grande líder mundial chamado Nelson Mandela, ao qual eu tive a oportunidade de relatar aqui um histórico de luta empunhado por ele durante o período de vida, desde a sua prisão, o seu exílio, até a sua soltura, quando retomou a luta no combate ao apartheid. Um projeto muito importante, traz aqui à tona e um marco no registro do calendário oficial da nossa cidade. Tivemos aqui há cerca de quase um mês atrás uma sessão solene e, só para relembrar, alguns foi destacado pelo orador oficial daquela noite, o secretário Netinho de Paula, da Igualdade Racial de São Paulo, a importância de se criar uma Secretaria da Igualdade Racial. Eu acredito, Júlio, Sueli, Antônio Carlos, que nós, com a aprovação desse projeto hoje, construiremos um caminho maior para que no futuro, quem sabe, essa secretaria seja uma realidade. Essa Casa de Lei, presidente, está de parabéns.
não só pela abertura que Sua Excelência deu na realização daquele ato solene, como bem frisado, bem colocado pelo vereador Ivan Edebrando, algo marcante naquela noite, né, que faz retomar aqui a memória, em momentos de emoções, levando até o orador oficial a um certo momento de sensibilidade ao ponto de chorar, né, de emoção. E que essa sua marca seja também a marca do governo, quando sancionar esse dia tão importante para a história da igualdade racial do nosso município. Continua em votação com a palavra Dodinho. Senhor presidente, senhores vereadores, está aqui em minhas mãos o projeto do IPTU, que não poderia ter sido votado hoje. Ele não está concluso. Está aqui a folha 66, o questionamento que eu fiz acerca do artigo 48 do Regimento Interno, que ficou sem resposta. Que posteriormente o vereador Ademário, quando verificou que estava sem resposta, e também já havia comentado que, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, não havia concordado com o parecer em conjunto das comissões, me encaminhou novamente o processo. Até porque a Câmara deveria ter me devolvido o processo com a resposta, independente de qual fosse a resposta, e assim não fez. Hoje, vence o meu prazo, na tarde de hoje. Hoje, o projeto será entregue. Vereadores Ademário e Doda apresentaram emenda. Eu não apresentei emenda, até porque fiquei aguardando. Porque se fosse aprovado, entraria na justiça cancelando, anulando a votação de hoje. Espero que isso não mais aconteça. A administração fala que não deve as bolsas de estudos. Edital número 3 de 2012, abertura de inscrições das bolsas de estudos. Serão oferecidas 300 bolsas, distribuídas entre os estudantes contemplados em 2011, que efetivaram sua renovação, e para os novos candidatos que obtiveram deferimento no presente processo. Os que renovaram foram 79, e receberam em 2012, as bolsas devidas de 2012. Os demais, que deveriam ser 221, nada receberam. E por diversas vezes, estiveram na Secretaria de Educação, onde recebiam como resposta que o dinheiro ia sair, que seria pago. E não foi isso que aconteceu. Onde, então, os estudantes foram prejudicados. Dinheiro esse ano para pagar contrato com a Entrelinhas, de propaganda e publicidade, contrato de R$2,5 milhões, teve. Dinheiro para a Bolsa de Estudos, não. Nem para pagar de 2012, nem para abrir inscrições de 2013. Com R$90 milhões, cerca de R$90 milhões a mais, do aumento em relação ao ano passado de IPTU e ISS. Se com R$90 milhões a mais não souberam investir, não saberiam também com 15, que seria provavelmente que teríamos a mais com a aprovação do IPTU. E não, tanto é que não tiveram a honra, o compromisso, a lucidez, de realmente colocar lá no site que iria pagar. Não colocaram por quê? Não pagaram e não iriam fazer. É só presidente. Continue em votação. Essa presidência, querendo fazer uso da palavra, convida o vereador Ivan para assumir a presidência, o vereador Roxinho para assumir a primeira secretaria, o vereador Ademário para assumir a segunda secretaria. Então, pede o presidente fazer a mudança, que a gente fez o uso da palavra. Convido... Convido o vereador Ademário para a presidência.
Convido o vereador Ricardo Queixão para que assuma esta presidência, tendo em vista que já fiz uso da palavra e regimentalmente não posso utilizar. Roxinho também já fez uso da palavra, senhor Ricardo Queixão, por favor. Segundo os técnicos. Está vendo aí como é para ser presidente? Fica aí. Continua aí. Regimento, tem que conhecer com o regimento. Com a palavra, vereador Wagner Moura. Senhor ilustre presidente Ricardo Queixão, imenso prazer, nobres vereadores. Primeiro, gostaria de parabenizar a administração pelo brilhante projeto enviado a essa Casa de Leis e aprovado pelos nobres pares. Segundo, está aqui o presidente, vocês viram como é difícil ser presidente, né? O regimento não permite que o presidente, que você use a palavra, e depois assuma a presidência. Mas, na verdade, quem está sendo crucificado aqui sou eu, e eu tenho que vir aqui, né, dar uma resposta à sociedade, dar uma resposta aos vereadores. Na verdade, este vereador cumpriu exatamente o que está aqui no regimento. O regimento. O vereador Dinho teve 2 dias para se manifestar, 2 dias úteis e um feriado. E cumpriu os 2 dias normalmente. E fez uma pergunta, justamente. Ele perguntava se o recesso suspende o processo. Não, o processo suspende o recesso porque ele foi convocado para votar esse projeto aqui. Apesar de que teria que te dar a resposta. Só que, na verdade, esse projeto está com o vereador Ademar e hoje, oficialmente, o presidente dessa casa está sabendo, oficialmente aqui, que o vereador Dinho avisou, aqui no plenário, porque o correto é o vereador Ademar receber esse projeto e devolver para a divisão legislativa para passar para o presidente para tomar as atitudes necessárias. Agora, vejam só vocês, projeto importante, projeto que eu não posso agir com o fígado, não posso ter problemas de relacionamento, porque eu envolvo toda uma cidade de Cubatão. Eu tenho as bolsas de estudo, eu tenho o transporte estudante, tem tudo isso. Vocês imaginem se isso for afetado no ano que vem. Né? Como vai ser essas sessões aqui na Casa de Leis. Então, nesse momento, eu estou pensando que o município passa por uma crise financeira e que nós temos que arrecadar, e isso é um consenso. E esse processo ele já estava concluído há muito tempo, já estava concluído no início do mês agora. Só que teve um acordo com a indústria, foi mandada uma emenda supressiva, e esse processo voltou novamente para a assessoria jurídica da Casa, que deu parecer favorável, e voltou novamente para as comissões. Só que com o vereador Ademar, oficialmente, para mim que está com ele até hoje. Eu tive que mandar o diretor secretário reinstaurar o processo para me colocar em votação aqui hoje. Por quê? Porque hoje seria o último dia o último do ano. Na verdade, hoje é a última sessão extraordinária do ano e teria que ser votado esse projeto no dia de hoje. Então, eu agi com total responsabilidade de uma pessoa que está preocupada com a situação da cidade de Cubatão. E não pode me crucificar de forma que foi crucificado aqui. Porque, sim, esse presidente está aqui para cumprir o regimento. Mas desde que esse regimento seja cumprido. Então, o regimento está aqui para ser cumprido. É 2 dias úteis? 2 dias úteis. Aí o vereador Doda falou 3 mandatos. Eu tive aqui, esse é o meu segundo mandato. O primeiro mandato, eu fui oposição ao Cremon. E mesmo assim, eu nunca deixei de meus 2 dias úteis devolver o projeto lá da divisão legislativa. Eu cumpri sempre meu prazo. Eu perguntei, que eu estava até com dúvida, chamei o doutor Fábio Melo lá para consulta, eu volto a falar. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam-se contra. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Convido o presidente Wagner Moura para que assuma a presidência. Senão vai ter que trocar outro cara. Não vou falar mais não. Deu para concluir? Vai, tá aqui. O próximo item da pauta. O próximo da pauta é o processo 1620-2013, projeto lei 82-2013, Ateliê Prefeita Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda financeira às entidades que mencionas e dá outras providências. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Ivan. Não, tá, tu vai querer falar, eu vejo quem não falou. Não, calma, pô. Senhor presidente, nobres vereadores, volto mais uma vez à tribuna desta casa para falar referente a este projeto
em segunda discussão, que nada mais é do que um apoio à cultura da cidade de Cubatão. Sabemos da importância, da relevância, como aqui foi colocado, às vezes da disponibilidade de um montante não como deveria ser, mas que entrou nesta casa, foi aprovado em primeira e agora em segunda discussão. Então eu venho para registrar, como aqui falei, outrora participei e sempre apoiei a Escola de Samba Unidos do Morro, lá da nossa região. Tive a oportunidade, até antes da minha conversão, de participar dos desfiles, correr atrás, a gente incentivar, porque a escola de samba também é cultura e é projeto social. Haja vista que na Unidos do Morro sempre foi se pedido e sempre tentado fazer uma escolinha de bateria para as crianças das comunidades, aonde ocupariam-se o tempo daquelas crianças e automaticamente os tirariam das ruas. E é louvável que quando a gente vota um projeto, a gente aprova um projeto, a gente fala da importância e da essência das coisas. Porque quando digo que a escola de samba também ela é cultura, o samba, o carnaval é tradição, as escolas de samba de Cubatão, a meu ver, deveriam, como aqui foi falado, também aprimorar e investir no social. Ora, criando essas oficinas, tivesse-se tanto o poder público, a iniciativa privada, investisse nessas escolas, comprando máquinas de costura, para que se fizesse essas escolinhas também, ensinasse as jovens, as senhoras, a estar costurando, para quando chegar nessa época do carnaval, quem acompanha e conhece o que é a organização do carnaval, né, porque a gente vê no dia do desfile, as escolas montadas, muito brilho, muitas plumas, mas não entende o trabalho que é para organizar, nobres vereadores. O vereador Doda participa da Independência, sabe a correria que é para que isso aconteça. Então esse projeto vem, na verdade, ajudar, dar uma força. Quem é presidente de escola de samba aqui, na sessão passada tivemos o Paulo Libório, ex-presidente das Nações Unidas. E bem ele, como toda a diretoria da escola de samba, sabe as dificuldades, porque o carnaval, para se colocar na avenida, é sangue, suor e lágrimas. Isso eu escutava dos carnavalescos das Nações Unidas também, da extinta Império Verde e Branco, do Jardim 31 de Março, a Flor da Vila Natal, Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila Natal também extinta, e Cubatão só apenas ficou com 3 escolas. E é claro, quando se tem um incentivo, a cultura ela precisa ser privilegiada de uma maneira macro, ou seja, mais investimentos. Aqui foi falado até pelo nobre vereador Doda, em relação à Vila dos Pescadores, ao Bloco de Madeira, né? Cidade de Madeira. Cidade de Madeira, que possivelmente se tornará uma escola de samba, porque a Vila dos Pescadores e a região do Casqueiro têm condições para agregar pessoas e apresentar um carnaval digno, porque é cultura. Quando a gente fala em carnaval, a gente fala em cultura. E o vereador, quando ele vota também com uma visão maior, que é a cultura. Então, parabéns por isso que eu antecipo o meu voto favorável. Em relação às discussões aqui do projeto, eu encerro a minha fala dizendo que falta faz um diálogo, que falta faz uma boa conversa antes, que falta faz uma discussão e não a tomada de decisões sozinhas. Volto a falar, presidente. Continue a discussão. Com a palavra do Aguinaldo Araújo.
senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, nessa oportunidade, em segunda discussão, voto favorável ao projeto quanto à questão do carnaval, respeitando principalmente o lado cultural do carnaval na nossa cidade e no nosso Brasil. E esse vereador, embora seja de um outro segmento, o segmento evangélico, fica claro, vota favorável em respeito à cidade e também o lado cultural que é o carnaval. Mas por que esse vereador faz questão de voltar à tribuna e frisar essa questão? Outrora, no tempo que eu trabalhei na GOV, ação governamental, no governo do então prefeito Clermont, este que vos fala nesse momento, que é agora então vereador, participou de uma reunião, e isso me chama muita atenção, né? São marcas da vida, marcas da vida, marcas da vida das nossas administrações. Estava numa reunião, participando, apresentado pelo seu Carlos de Freitas, que é o então secretário da GOV, participando, sentado na mesa, e quando teve a reunião do carnaval, foi solicitado que me retirassem daquela reunião, naquela época, porque eu era evangélico. Eu não podia decidir a questão, ou discutir a questão do carnaval. Eu sempre visei o lado cultural e sempre respeitei. Então, nessa oportunidade que Deus me concede de estar aqui, eu tenho que aproveitar a oportunidade e colocar a maneira que às vezes acontece também a discriminação na nossa cidade. Pede para o Agnaldo Araújo, que naquele tempo era mestre de cerimônia e também ajudava nas questões da discussão da ação governamental do prefeito Clermont, estava lá na comissão tratando do assunto do carnaval. E aí pediram para que eu me retirasse. E aí eu, educadamente, de cabeça baixa, me retirei. Educadamente, de cabeça baixa, me retirei. Hoje, pela ironia do destino, na minha querida Cubatão, como eu chamo, na Câmara Municipal, eleito vereador pelo 2º mandato, tenho aqui a honra de vir a essa tribuna e dizer: voto favoravelmente em respeito aos carnavalescos, em respeito à cultura da nossa cidade. Esse foi o meu momento de registrar essa questão que ficou guardada dentro do meu coração. Quando me pediram para retirar da mesa, pede para o Agnaldo Araújo levantar da mesa, porque ele é evangélico e não pode discutir a questão do carnaval. E ainda falei assim, mas eu vim aqui para discutir, porque o secretário pediu que eu representasse ele, senhor Carlos de Freitas. Aí, esse vereador, então na época eu não era vereador, levantei de cabeça baixa, saí e fiquei, e guardei dentro do meu coração. Deus me concede hoje, nessa data, a oportunidade de declarar o voto favorável pela cultura da nossa cidade. De um momento é só, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Em votação. A palavra, vereador Ademário, e depois vereador Doda. Senhor presidente, nobres pares, inicialmente aqui eu queria retificar uma fala minha, quando disse que nesse projeto da reforma administrativa estaria embutido o aumento da chefe do executivo e, consequentemente, dos secretários. Na verdade, não, foi na reforma anterior, eu acabei me equivocando e citando. Então, acho que coerência é ter a grandeza de, quando se falha, vir aqui e se retratar. Até porque temos secretários aqui e merece todo o nosso respeito. Agora, senhor presidente, quando Vossa Excelência coloca a questão regimental, até entendo Vossa Excelência, né? Na condição de presidente, realmente o regimento o limita de vir aqui fazer as suas defesas, mas Vossa Excelência tem seus bônus, mas também tem os ônus de ocupar o cargo. Mas queria dizer para Vossa Excelência, que não procede a sua fala, uma vez que o presidente da Comissão de Justiça e Redação indagou Vossa Excelência acerca do artigo 48 da suspensão dos prazos regimentais. Vossa Excelência não devolveu com seu parecer. Chegou em minhas mãos para colher a assinatura, na verdade já colhida a assinatura dos outros membros. Eu ter encaminhado o projeto
para o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Dinho, eu preservei Vossa Excelência de não cometer a segunda infração regimental. Eu preservei Vossa Excelência, porque assim como Vossa Excelência não respondeu, já encaminhou direto para as assinaturas, Vossa Excelência faria o mesmo com o meu parecer. Então foi um ato de solidariedade com Vossa Excelência em preservá-lo. Porque Vossa Excelência, quando foi encaminhado para Vossa Excelência dar o parecer acerca do 48, Vossa Excelência jamais regimentalmente deveria ter remetido, colhendo assinatura, sem Vossa Excelência formalizar o seu entendimento. Embora bem assessorado pelo nosso diretor secretário, espero que ele realmente tenha uma resposta aí para Vossa Excelência, que eu sei que ele passando a colinha, mas dizer que eu segui aqui para preservá-lo e que Vossa Excelência não cometesse a segunda infração regimental. Mas o que quero colocar de importante, é que esse projeto é de responsabilidade do Parlamento em rejeitá-lo, sim. Porque o senhor presidente veio aqui tentando fundamentar, mas também poderia fundamentar os 21 milhões da venda do terreno para o governo do Estado, 15 milhões que provavelmente entrará porque o projeto já está tramitando nessa casa, e justificar como é que quer tirar 15 milhões do bolso dos contribuintes e apresenta uma reforma administrativa com impacto de 10 milhões na folha. Há uma incoerência, né? E o que mais me entristece como parlamentar, senhores, nobres pares, é esses projetos serem pautados aqui, ó, sexta-feira, 27 de dezembro, vereador Doda, às 11 horas da manhã. Cadê a sociedade? Depois, volta a falar, senhor presidente. Continua a votação com a palavra do Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e retificar e ratificar tudo dito anteriormente em primeira votação, referente às escolas de samba, referente ao carnaval, referente aos blocos, os quais praticamente foram deixados de lado. Cobramos uma passarela, cobramos um carnaval de qualidade. Participo da escola de samba Independência do Jardim Casqueiro e sei a dificuldade das escolas se autoprogramarem. O ano passado não tivemos carnaval, é difícil. Mas, referente ao IPTU, senhor presidente, eu não poderia de forma alguma deixar de registrar minha fala quando ouvi atentamente as palavras de Vossa Excelência, no tocante quando disse que pautou o projeto de lei sabendo que este estava em poder de um vereador. Ou seja, reconheceu que o projeto não estava concluído. Reconheceu que não poderia, de forma alguma, apresentar um projeto de lei numa pautação, numa votação, um projeto de lei tão importante, que mexe com toda a nossa cidade, a população, com todas as indústrias. Agora se fala aqui de uma forma administrar, que não é fácil mesmo, senhor presidente, administrar. Mas é difícil justificar o injustificável. É difícil defender o indefensável. Eu acho assim, o regimento, é claro, acho não, tenho certeza, tem que se estar concluído todo e qualquer projeto de lei. Mas o que mais me causa estranheza foi o aumento do IPTU lá atrás, o ano passado. Alguém aqui que está aqui, alguém que está em casa, viu acontecer algo de extraordinário na nossa cidade? Alguém viu? Está aqui um desafio, alguém dizer se ocorreu. Nem as calçadas que foi imposta em um outro projeto de lei, que o IPTU abrange, no mínimo, as calçadas das residências, foi feito na nossa cidade. E ainda foi imposta em um novo projeto de lei, através de uma emenda salvadora aí do vereador Dinho, para que, pelo menos, a municipalidade fizesse a primeira vez e depois os munícipes assumissem. Então é difícil. Fala-se em aumento de IPTU de uma forma avassaladora, não se vê uma contrapartida. Olha o exemplo, a criminalidade aumenta, o edifício Castro abandonado continua, a mortalidade infantil absurdamente voltou a liderar a cidade de Cubatão.
as periferias abandonadas, calçadas, ruas. É duro, senhor presidente. Continue em votação. Esta presidência faz questão de usar a palavra, pede para o meu nobre presidente Roxinha assumir aqui. O Jair Lucas assumir a segunda secretaria. Segunda secretaria. Que já falou. Senhor presidente, Roxinha, nobres pares, vereadores, primeiramente, queria parabenizar novamente a administração, vice-brigadier de projetos, saudar o secretário Japa aqui presente, saudar o secretário Brandão aqui presente, dizer que projetos da área, respectivas áreas votados hoje, parabéns pela presença de vocês aqui nesse plenário, e voltar à questão da discussão que estávamos na questão do IPTU. Queria dizer, vereador Dória, que eu não reconheci. Na verdade, houve um erro dessa casa. Aqui você tem assessores, e, na verdade, o projeto foi entregue pela divisão legislativa ao vereador Ademário. Todos vocês aqui é testemunha que tudo aqui eu discuto com os vereadores. Inclusive, eu passei um circular que 10 horas da manhã haveria uma reunião no meu gabinete. Todos os projetos, eu não queria encerrar o final do ano dessa forma. Até porque, vocês são testemunhas disso, que todos os projetos aqui, eu fiz questão de discutir com os vereadores. Eu estou errado. Votamos, rejeitamos os projetos aqui, conversamos, discutimos. Eu acho que isso é muito importante, né? E, na verdade, eu acho que faltou, sim, uma conversa com vocês nesse projeto. Até porque, primeiro, por não encontrar os vereadores, que toda a assessoria aqui ligou constantemente os vereadores, e eu poderia ter tirado qualquer dúvida dos vereadores nesse sentido. E, segundo, que eu, aqui nesse momento, falando para vocês que eu estou extremamente preocupado com esse projeto. Por quê? Porque isso é recurso que vai entrar para a prefeitura. Eu gostaria, eu já fui testemunha aqui, desde 2000, que eu filmei vários vereadores falando aqui em plenário, mas a situação é você falar aqui e debater aqui. Eu quero ver quando você estiver assumindo a cadeira lá no Executivo. Aí, a questão é outra. Aí a questão fica mais complicada, porque eu faço questão de filmar hoje e ver amanhã. Então, na verdade, eu não sei quem vai ser prefeito amanhã ou depois. Eu sei que o necessário hoje a gente arrecadar para manter coisas prioritárias que a população de Cubatão precisa. E aí, voltando ao doutor Fábio Melo, quando eu reuni com ele, lá na assessoria jurídica, ele disse para mim, Wagner, isso jamais aconteceu nessa casa, jamais. Então, se não aconteceu, alguma coisa que aconteceu de novo. Se aconteceu de novo, eu tinha que tomar decisão. Eu não podia ser culpado por não pautar no dia de hoje esse projeto tão importante para a cidade. Então, hoje, eu estou aqui pautando um projeto importante e cumprindo sim um regimento. Se fosse o Poder Judiciário, seria a mesma coisa, restauração de processo. O processo sumiu. Eu estou 9 dias tentando, 9 dias o projeto está com o vereador Ademário. E eu estou tentando há 3 dias conversar com ele, eu não consigo. Ninguém atende, minha assessoria está aqui, todo mundo tentou ligar para ele e não conseguia falar com ele. Então, onde estava o processo? Eu sabia. Isso é complicado, extremamente complicado. Né? E eu, em função de ser presidente dessa casa, eu tenho a minha responsabilidade. E eu não queria passar essa minha responsabilidade para outra pessoa. Então, assumo a minha responsabilidade para esse projeto pautado aqui hoje. E estou pautando esse projeto porque ele é significante e necessário para a população de Cubatão. Muito obrigado, só isso, presidente. Continue em votação. Com a palavra o vereador Adeildo. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente deveria ter filmado a prefeita Márcia Rosa quando era vereadora em 2007 e defendia os estudantes das bolsas de estudos. Porque no momento em que senta na cadeira, sabe, tem informação de que os estudantes não receberam as bolsas de estudos, estudantes pararam de estudar, contraíram empréstimos, foram para o FIES, e ainda assim a prefeita insiste em não pagar as bolsas de estudos, é difícil. Segundo ponto. O processo foi para o vereador Ademário, depois veio para mim e eu informei a assessoria do presidente da casa. A assessoria sabe, desde o início, que o projeto estava comigo, e eu disse que entregaria na tarde do dia 27. Para deixar bem claro. Então não poderia de forma nenhuma ter sido pautado. Não existe chance nem brecha para isso. Realmente nunca aconteceu mesmo. O projeto ser pautado sem um processo físico sem estar concluído. E outra, deixei bem claro desde o início, também para o gabinete da presidência, que não aceitava o parecer em conjunto.
desde o início. E o projeto tramitou para pegar a assinatura dos vereadores sem a minha assinatura. Comparecer em conjunto, está errado. É verdade que os projetos anteriores foram discutidos, é verdade. E sempre parabenizei a respeito disso, foram discutidos sim. Esse projeto aqui, houve um posicionamento. Posicionamento que inclusive foi colocado à administração. Mas infelizmente a administração não está preocupada com a cidade. É isso que acontece. Não tenho nenhuma... Estou tranquilo em relação à questão da arrecadação. Por quê? Porque a arrecadação aumentou. Prefeita, para de faltar com a verdade. Para de enganar as pessoas, querer enganar, dizendo que a arrecadação caiu. Verifica nos balancetes o que foi do ano passado, o que veio para esse ano. Agora tem que saber administrar. Tem que ter uma equipe competente para colocar dinheiro onde precisa. Governar é saber escolher, coisa que a senhora não está sabendo mais. Então é o seguinte, estou falando aqui, por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo, a questão das bolsas de estudos, a prefeita prefere pagar o contrato de propaganda e publicidade da Entrelinhas de 2,5 milhões de reais do que conceder as bolsas de estudos. Está errado, alguma coisa está errada. Que prioridade é essa? E ela é professora, e ela estudou com bolsa de estudos, assim como eu. Esqueceu disso? Esqueceu das nossas brigas? Esqueceu como voltaram as bolsas de estudos depois de 8 anos? Como é que a gente pressionou o governo Clermont? Da mesma forma que tentamos pressionar agora? No entanto, o orgulho parece que bateu mais alto. Infelizmente, quem sai perdendo é a cidade. É isso? Eu volto a falar se for necessário, presidente. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 1698/2013, projeto de lei 90/2013, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o auxílio Bolsa Moradia previsto na Lei número 3.266, de 25 de setembro de 2008, prorrogado por legislações posteriores às famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Sítio Novo e da outras providências. Em discussão. Em votação. Com a palavra o vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, acho que a questão regimental ficou claro aqui, nosso posicionamento, e dizer para o presidente que não fiquei 9 dias, devolvi dia 23 para o vereador Dinho, que é o presidente da CJR, e devolvi diretamente não para o presidente, por entender que o presidente fez o mesmo quando recebeu do vereador Dinho e não se manifestou nos autos. Então, neste caso, segui rigorosamente as orientações nesse processo do nosso relator, que é a autoridade máxima da casa. Agora, quando o vereador Dinho coloca aqui, sugerido pelo presidente desta casa, de gravar algumas ações, realmente deveria, né? E a prefeita, deve estar gravado aí, onde ela pertencia a essa casa de leis, e chegava a desmoralizar a própria casa, dizer que se sentia envergonhada. E esta casa vem numa campanha aqui positiva de resgatar a credibilidade perante a sociedade. Tendo visto um projeto de lei de iniciativa do vereador Roxinho, extinguindo o recesso do meio do ano, que foi uma referência para a Baixada como um todo. Muitas cidades ficaram incomodadas, porque provavelmente terão que atender os apelos das ruas recentemente. Agora, a mesma casa que retira o recesso numa demonstração de respeito ao cidadão, é a mesma casa de leis que recebe 3 projetos polêmicos, que é a venda do terreno dos inscritos da Minha Casa Minha Vida, a criação dos cargos e também o aumento do IPTU, feito numa sessão às escondidas, no dia 27 de dezembro, às 11 horas da manhã. Senhores, como nós sairemos nas ruas,
e justifiquemos isso para a sociedade. Esse parlamento vai ganhar credibilidade, sabe quando? Com estas posturas? Nunca. Nós seguimos, nós somos convocados, é nossa obrigação regimental estar aqui. Agora, a prefeita que lá atrás criticava veementemente essa postura, age da mesma forma, hoje ocupando o cargo de chefe do Executivo. E aí, é o que digo, né? PT é muito bom para falar, mas quando eles têm oportunidade de mudar, não conseguem, patinam, né? Contradizem posições já anteriores colocadas. Isso realmente nos entristece, porque coloca esta casa, todos nós, em xeque perante a sociedade. Porque isso vai estar público, né? Vai estar no site. E aí, vereador Rochinho, vão estar perguntando, olha, vocês queriam na calada aprovar 90 cargos comissionados, né, sem concurso? Em votação, com a palavra o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e deixar registrado mais uma vez, não, vereador Ademário, que ditadura aqui não. Imposição aqui também não. O que ocorreu com a imposição, com a pautação hoje desse projeto do IPTU, nada mais foi do que uma ditadura, no mínimo. No mínimo. Agora, se falam tanto em democracia, né? Será que o que algumas pessoas entendem por democracia? A gente escuta alguns espaços falando de democracia. Se discute, sim, alguns projetos nesta casa. Mas o que ocorreu neste dia 27 de dezembro de 2013, aliás, 2013, não, vereador Ademário, está marcado no Brasil. Vimos o que aconteceu em Brasília, né? Tenho certeza que todos aqui estão acompanhando. Está marcado. Agora, duro é falar aqui de gravar e depois cobrar do outro lado, vendo o desmando que está do próprio partido do outro lado. As barganhas, promessas não cumpridas. Vendo aí um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões em 2013 e a cidade da forma que está. 1 bilhão 264 milhões para 2014. Todo ano uma crescente. E a cidade afundando. Se empréstimos se fazendo aí, como fizeram um empréstimo de 10 milhões no BIDS. Até agora não vi nada ocorrer na prefeitura. Aumento de IPTU, ano passado aumentou avassaladoramente. O que ocorreu na cidade? E eu escuto blá, blá, blá aqui, de falar de mais um aumento, e a cidade nada acontece. 5 anos que a nossa Cubatão regride. 39 milhões gastos no Parque Anilinas. Mais de 1 milhão. Não tem reforma de milhinho, não. Milhinho é tudo na Casa da Pamonha. Reforma de milhão das escolas. Vamos nas escolas, vereador Ademário, para que a gente possa verificar a realidade da nossa cidade. É muito blá, blá, blá aqui, ó. Vamos gravar o que os vereadores estão falando hoje, porque amanhã depois um de nós aqui podemos ser prefeito. Administrar tem que ter competência, responsabilidade e respeito com a população, o que não ocorre com esse desgoverno que está aí. Administrar é programa de gestão. É apresentar um plano de governo, o que a gente não vê ocorrer aí. É difícil, senhor presidente. Tem coisas que a gente não tem que ouvir e digerir, não, vereador Ademário. É complicado. PT lá, PTK, PT lá, PTK. Precisa falar mais alguma coisa? Vamos limpar o rio que é melhor. Vamos limpar o rio. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão em redação final o presente projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só para desejar um feliz ano novo para todos vocês, vereadores, para todos os funcionários desta casa, para toda a nossa população, para todos que aqui estão, que por um lapso no meu discurso esqueci de falar. Esta presidência suspende a presente sessão por 15 minutos.
Está reaberta a presente sessão. Convido o vereador Wagner Moura para reassumir a presidência e agradeço o vereador Jair do Bar por ter ocupado a segunda secretaria. Essa presidência gostaria de registrar e agradecer a presença do Luiz Marcelo, presidente da OAB de Cubatão. Seja bem-vindo. Queria agradecer ao vereador Roxinho por ter ocupado a presidência, o vereador Jair por ter ocupado a segunda secretaria. O próximo da pauta é o processo 1655-2013, projeto de lei complementar 86-2013, autoria prefeita municipal. Em face da apresentação de emendas pelos vereadores Ademário da Silva Oliveira e Severino Tarcísio da Silva, o presente projeto é tornar as comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. É só para deixar registrado que quando o presidente interino, o vereador Roxinho, estava compondo a mesa como presidente, ele não havia decretado a aprovação do projeto do último, que é a prorrogação. Fez sim. Questão de ordem. Aprovei sim, vereador. Foi aprovado até o final e pedi a suspensão. Foi aprovado sim, senhor. Consulta a mesa, aprovado. A mesa está confirmando que foi aprovado. Ok. Bom, essa presidência gostaria de desejar a todos os funcionários, servidores dessa casa, aos nobres vereadores, a toda a população de Cubatão, um feliz ano novo, que seja um ano melhor do que esse ano, né? Que eu saio aqui com o dever cumprido, achando o dever cumprido que eu fiz, né? E só o tempo é o dono da razão, sempre falo isso. Muito obrigado, esgotada a parte do dia, nada menos havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Ele saiu fora, né? Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 11ª sessão extraordinária de 2013. Eu converso agora com o vereador Ademário. Vários projetos de lei importantes que foram votados, foram aprovados pelos senhores em favor da população, mas aquele polêmico do IPTU, né, vereador? Bom dia ao senhor. Bom dia. Na verdade, hoje, né, voltamos os projetos já em segunda discussão, né? Hoje na primeira nós já tínhamos feito as nossas colocações e nos posicionado. Mas o que nos causou estranheza é chegar nessa casa hoje e ter a pauta do IPTU, né? Pautada aí ao IPTU para que se alterasse a planta genérica, causando um impacto aí no bolso dos contribuintes em aproximadamente 20%, principalmente para o polo industrial. Nós entendemos que a aprovação do aumento do IPTU era um ato irresponsável da administração. Eu sou membro da Comissão de Obras e segui meu prazo regimental, onde fiz questionamentos, né, e aqui internamente eles tentaram atropelar. Mas, enfim, se isso de fato se consolidasse, né, até porque o projeto foi tirado de pauta hoje, porque eu apresentei emenda, mas se de fato esta casa atropelasse as comissões permanentes, nós recorreríamos ao judiciário, assim como o PSDB em São Paulo fez no governo do PT Fernando Haddad. O PSDB faria aqui em Cubatão também no governo do PT da prefeita Márcia Rosa. Nós entendemos que a cidade não pode
para tentar fazer as suas manobras inescrupulosas, arrancar, literalmente, dinheiro do bolso dos contribuintes. A prefeita manda o projeto para cá, na mensagem explicativa ela coloca que houve uma perda de arrecadação de ICMS. O mundo inteiro, essa crise na Europa agora, você vê que as cidades que perdiam receita, passava-se por uma grande reforma administrativa, E reforma administrativa se diz com enxugamento de secretarias. Cortar gastos, de forma geral. Você extingue secretarias, você diminui os cargos de livre provimento, para que sobre mais dinheiro para investimento. Aqui a prefeita reclama da perda de arrecadação, mas há um contrassenso, pede para que essa Casa de Leis aprove um aumento de 20% no IPTU, mas ao mesmo tempo manda para essa Casa de Leis um projeto de reforma administrativa onde custaria um impacto de 10 milhões na folha. Olha a irresponsabilidade, tira de um lado e abre-se o ralo por outro. Então foi isso que pautei aqui a não aprovação do IPTU, até porque nós temos dinheiro, sim, a arrecadação aumentou a arrecadação do IPTU, do ISS, se tem vendas de terrenos aí que ela vai arrecadar quase 35 milhões. Então você tem dinheiro, o que falta é gerir bem. O administrador tem que ter a percepção de onde falta, de onde mais se precisa, governar para os que mais precisam. E essa administração não me parece estar preocupada com isso. Até só para relembrar, tem um projeto que nós aprovamos aqui, o auxílio Bolsa Moradia para as pessoas que tiveram suas casas incendiadas na Vila Esperança desde 2008. Ora, você tem 7 famílias desde 2008 vivendo com auxílio aluguel de R$400 e você manda um projeto para criar 90 cargos com impacto de 10 milhões. Então é dessa forma que esse governo administra e cabe aqui o parlamento, eu como vereador tenho que ficar antenado a tudo isso. Nós temos dado essa demonstração aqui na Casa de Leis para que fiscalize de fato o executivo e é isso que nós estamos fazendo. Legal. Até uma próxima oportunidade, um feliz ano novo e deixe seu recado à população. Obrigado, Ócio. Feliz ano novo para você, para toda a sua família. Quero estender também a todos os cidadãos e cidadãs cubatenses, que o 2014 seja repleto de felicidades e realizações, que todos os projetos que estiveram em fase de planejamento em 2013 sejam colocados em prática em 2014. Muito bem. Tem a participação do vereador Ademar conversando conosco. Agora eu recebo aqui a presença do vereador Aguinaldo Alves de Araújo, que vai conversar conosco também. E o vereador gentilmente estava nos aguardando. Projetos importantes foram votados, esta questão do IPTU, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do projeto de lei do idoso, do requerimento que o senhor falou no plenário. Boa tarde, senhor. Bom dia, senhor vereador. Muito bom dia, agradecendo sempre a vocês aí pela oportunidade que nos dá de levar até a mídia, televisiva, como eu falo, e nós sabemos que, quanto à questão dos projetos hoje, realmente foram uns projetos polêmicos, nós vamos estar discutindo ainda essa questão, como estaremos fazendo para normalizar essa situação para a nossa cidade. Mas falando do projeto do idoso, como você perguntou, a questão do idoso é uma questão que tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, e eu costumo defender muito a questão da seguinte forma, que não seja figurativo. Então, em plenário, na tribuna da Câmara, hoje eu comentei referente à questão de um requerimento feito por este vereador que vos fala nesse momento, pedindo o Disque Idoso. O Disque Idoso é um requerimento que poderia até ser um projeto, mas eu apresentei como forma de requerimento e, lamentavelmente, até hoje não foi colocado em prática. E nós sabemos que nos bastidores, que na escalada das noites, como se fala também, nós temos os nossos idosos sofrendo. Então esse Disque Idoso vem de encontro para socorrer esses idosos que vêm sofrendo. E até mesmo nas denúncias que esse vereador recebeu, e por isso eu fiz o requerimento, na própria família estava aquele idoso, aquela mãe, aquela senhora sofrendo, apanhando, literalmente falando, dentro de casa. Então é necessário que nós tenhamos o Disque Idoso. Lembrando que o Disque Idoso, a pessoa que ligar, vai haver total sigilo da denúncia, Então é necessário, quando se cria agora, nós voltamos agora o Fundo do Idoso, que pense nessa questão do Disque Idoso. Por que eu estou discutindo isso? Porque no mandato passado, eu andei com o requerimento numa pasta debaixo do braço em vários setores da prefeitura, e não quero citar aqui funcionários que andaram junto comigo, que infelizmente falaram para mim que não dava, porque não tem um telefone que possa ficar disponível para atender o Disque Idoso. É lógico que eu estou falando que é um absurdo
absurdo uma prefeitura como a prefeitura de Cubatão não ter um local onde se tem um telefone e um funcionário que vai atender os telefones, as denúncias, e evidentemente que não necessariamente 24 horas, até que seja o correto é 24 horas, mas que fosse pelo menos durante o dia, tivesse lá aquele telefone, aquele número disponível para o Disque Idoso. Então, eu vou continuar lutando, defendendo, até conseguir instalar na nossa cidade o Disque Idoso. Porque não adianta nós falarmos do projeto dos idosos, fazer todo evento referente aos idosos. É bom, soma, só que falta o Disque Idoso. O Disque Idoso, eu vou defender essa questão e quero ter êxito e acredito no êxito. E faço aqui um apelo ao secretário do Serviço Social, faço um apelo à prefeita municipal que nos ouça, que ouça esse vereador na questão desse requerimento do Disque Idoso. Não tem mais outras coisas, muito mais outras coisas, mas a questão do Disque Idoso é uma coisa que o idoso que construiu e que está aí construindo, que está acompanhando todo o desenvolvimento da nossa cidade, merece esse respeito, até porque a gente entende quando o idoso chega numa certa idade, diga de passagem, ele vira criança, né? E nós estamos caminhando para isso, né? Os nossos cabelos grisalhos falam isso, nós estamos caminhando para isso. Então, é necessário lutar pela própria causa, não, nós estamos lutando pelo idoso em si, que hoje vem sofrendo, infelizmente. Um abraço, bom ano novo ao senhor. Um abraço, muito obrigado, desejando também um feliz ano novo para todos que nos assistem, principalmente em especial os funcionários dessa Casa de Leis, ao presidente, aos nobres pares, aos vereadores, a todos que sempre nos acompanham aqui na sessão da Câmara, e que em 2014 nós possamos ter uma Cubatão melhor, que a nossa Cubatão seja uma cidade rica. E tem um vereador aí ao seu lado que ainda não está de cabelo branco, né, vereador? Temos aqui o vereador Dil, que ainda não está de cabelo branco, mas ele vai chegar lá também, nós estamos lutando para que ele chegue lá também, com certeza. Muito obrigado, um grande abraço. Um abraço ao vereador Dil, aliás, aproveitando ainda em tempo, desejando a ele assim o feliz aniversário, né? Recentemente fez aniversário, não é isso? Um abraço, obrigado. Muito bem. O vereador Dinho está aqui, atendendo também o nosso pedido, vereador. Uma sessão, entre aspas, tranquila, projetos foram votados para a população, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor também com relação a este projeto do IPTU. Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington, bom dia a todos que nos assistem. Realmente, o projeto, primeiro, como eu falei durante a sessão, ele não poderia sequer ter sido pautado, tendo em vista que eu presido a Comissão de Justiça e Redação, fiz questionamentos a respeito do processo, não obtive respostas, também informei que não aceitava assinar o parecer em conjunto com as demais comissões da Câmara. Em resumo, pela legalidade, ele não poderia ser votado hoje. Se houvesse a votação, eu entraria na Justiça questionando. E o importante, questionamento que eu sempre fiz a respeito do processo, do projeto de lei, seria contrário ao projeto? Não, desde que soubesse o destino da verba a ser utilizada, de onde seria utilizada com este aumento. E pedi, inclusive, um compromisso para a administração em relação às bolsas de estudos. Os estudantes tomaram um calote da Prefeitura em relação às bolsas de estudos devidas do ano de 2012. E também solicitei que fossem abertas inscrições para o ano de 2014. Infelizmente, a administração não assumiu o compromisso, tendo em vista que do ano passado para este ano nós tivemos uma arrecadação superior, cerca de 90 milhões a mais entre PTU e ISS, e mesmo assim nem abertura para as bolsas de estudos nós tivemos. Então a gente não gostaria que isso se repetisse. E a administração, infelizmente, mostrou que não tem o compromisso que deveria ter com a população. Como é que fica a situação agora, vereador, em relação a este projeto? O projeto volta para as comissões. Eu considero que nem sequer foi pautado hoje, então, para mim, ainda vale o parecer de antes dessa, que seria a votação de hoje. Então, vou dar meu despacho nesse sentido no projeto, vou entregar hoje para o presidente da casa e vamos aguardar quando será pautado. Provavelmente não, com certeza, somente o ano que vem. Legal, vereador, um ótimo ano para o senhor e o ano que vem nós estaremos juntos. Com certeza, um abraço para você, Washington, parabéns pela condução aqui dos trabalhos e um abraço a todos que estão nos assistindo e que tenham todos um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde e muita alegria. Muito bem, está aí a participação do vereador Dinho, agora conversa com o vereador Doda, também aqui conversando conosco aqui na última sessão extraordinária. O vereador gentilmente estava nos aguardando. Eu perguntei a todos os nossos entrevistados que fazem parte
desta Casa de Leis com relação a este projeto do IPTU. O vereador Dinho acabou de falar agora, o vereador Aguinaldo Araújo também, enfim, qual é o seu posicionamento com relação a este projeto de lei? Bom dia, senhor. Bom dia. Primeiro, explicar duas situações referentes a esse projeto do IPTU. Primeiro momento, todo e qualquer projeto, não é só do IPTU, não, é qualquer projeto que for pautado nessa casa, ele tem que estar concluso. Como é que está concluso? É primeiro passar pelo jurídico da casa, o jurídico dá o parecer pela tramitação ou não, posterior a esse projeto de lei é encaminhado para as comissões. A primeira a ser encaminhada é a Comissão de Justiça e Redação, a qual se posicionará pela legalidade ou não apenas, ver se o projeto é legal ou não, e depois para as demais comissões que for pertinente àquele projeto. O que não ocorreu. O projeto do aumento do IPTU veio para esta casa, passou pelo jurídico da casa, deu o primeiro parecer pela não tramitação, cobrando algumas respostas do executivo que ficou faltando, e automaticamente encaminhou para as comissões. Quando chegaram as respostas de baixar de 30% para 20%, que foi para as indústrias, no caso, o projeto de lei estava tramitando com as comissões e continuou. A correria tamanha desta casa, devido ao pouco espaço de tempo, devido ao recesso parlamentar, os quais nós estamos trabalhando em recesso aqui, porque fomos convocados, estamos aqui prestando serviço, estamos aqui fazendo a nossa parte, só que o projeto de lei não estava concluído. Pautaram hoje, a presidência desta casa pautou hoje esse projeto de lei sem estar concluído, o que é inadmissível, que é um absurdo. Volto a dizer, todo e qualquer projeto de lei tem que estar concluído, tem que passar pelo jurídico e posterior pelas comissões. E sem isso não tem condições. Graças a Deus que eu muito atento, como eu disse aqui no meu discurso, todas as sessões, todo e qualquer projeto que é pautado nesta casa, anteriormente eu já preparo as emendas que for necessária para aprimorar os projetos. E eu já havia preparado 2 emendas para esse projeto, como havia preparado para os anteriores, no caso que rejeitamos o da corregedoria, no dia que foi pautado, que o presidente leu o requerimento em plenário, eu estava com a emenda pronta e pautei na hora. Então o vereador tem que estar atento aqui. Então é o que eu tenho feito, é meu papel, tenho prestado informação para a população, tenho estudado todos os projetos que é pautado nesta casa. E outra questão dessa questão do IPTU é que também está prejudicando o prestador de serviço. Ou seja, se você tem um imóvel no Bolsão 8, por exemplo, e quer montar uma barbearia, quer montar um comércio qualquer, você vai pagar o mesmo valor das indústrias, que é 20%. É um absurdo. É um absurdo. Então, isso também me chamou a atenção, tanto que eu apresentei as emendas e questionando o pequeno prestador de serviço que não pode pagar um IPTU tão caro. Agora o senhor lê um texto ali, bonito, emocionante, também com relação ao Zumbi dos Palmares. Sim, a igualdade temos que respeitar. Fui procurado no ano 2009 pelos ativistas que pediram para que eu apresentasse esse projeto de lei declarando 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como feriado municipal, o que já ocorre, Washington, em várias outras cidades da Baixada. Foi aprovado aqui pelos 11 vereadores da época e a prefeita vetou, e posterior ao veto voltado para esta casa, os vereadores acompanharam o veto e não tivemos esse feriado municipal. E hoje a prefeita manda esse projeto de lei, eu não poderia de forma alguma deixar de votar com louvor e parabenizar a todos pela igualdade. Nós estamos num país no mundo, onde a igualdade ela tem que ser respeitada. E aquele texto do Zumbi dos Palmares, ele mostra com clareza o quanto algumas pessoas têm lutado por essa igualdade, como ele, como Mandela e outros aí. Então a gente tem que respeitar, e foi muito importante esse feriado municipal também aqui na nossa cidade de Cubatão, porque as demais cidades também já os têm, e agir que nós também merecemos. Agora, vereador, só para encerrar com o senhor, o que é que a população da cidade pode esperar deste poder em 2014? Olha, Washington, eu falo por mim, né? Eu não posso falar pelos demais vereadores, até porque eu não tenho procuração. Agora, tenho certeza, cada um de vocês, que eu continuarei com a minha mesma postura, com a mesma forma que vem atuando, fiscalizando, apresentando projeto, cobrando as melhorias da nossa cidade. Conheço
cada palmo desse chão, conheço cada metro quadrado da cidade e sei o quanto a cidade precisa de melhoria e está passando por dificuldades em toda a sua extensão. Por isso estarei aqui atento, fazendo o meu papel, cobrando o desenvolvimento da cidade, o crescimento, cobrando as melhorias e apresentando os projetos e, acima de tudo, Austin, fiscalizando, que é o meu papel e tenho feito, você tem acompanhado aí, de uma modesta parte, de uma forma assim, exemplar, digamos. Muito obrigado, feliz ano novo e até uma próxima. Eu que agradeço, um feliz ano novo para você, um feliz ano novo para todos os participantes aqui da TV, por todos os funcionários desta casa, vereadores, e a você, toda a população que merece um 2014 cada vez melhor e muita paz e saúde. Senhor, aguarde mais um pouquinho, o Márcio Chaves e o Júnior da TV vai pagar o almoço. Obrigado. Muito bem, tem a participação do vereador Dória, também conversando aqui no término da 11ª sessão extraordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Nós estaremos de volta numa próxima oportunidade. Agora, esta foi a última sessão extraordinária. Caso seja convocada uma reunião, nós estaremos aqui transmitindo para vocês, tá certo? A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo, feliz ano novo e até uma próxima oportunidade.